A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou um projeto que veda a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta de João Pessoa para cargos efetivos e comissionados de pessoas que tiverem sido condenadas pelas práticas delituosas. O projeto é do vereador Odom Bezerra, que é o nosso entrevistado a partir de agora. Boa tarde, vereador. Bem-vindo ao Correio Debate. É um prazer estar aqui de volta. Na prática, esse projeto proíbe a nomeação de pessoas que têm ficha suja, é isso? Não apenas ficha suja, ele é mais específico, Hermes. Veja, quais os crimes que mais repercutem dentro da sociedade? A Lei Maria da Penha é uma delas, então nós temos aí uma gama de pessoas que foram condenadas na Lei Maria da Penha. Nós temos crimes contra a criança ou adolescente, nós temos crimes contra idosos, que também repercutem de forma extremamente negativa perante a sociedade, e aqueles crimes hediondos, tráfico de drogas. Então eu especifiquei quais esses crimes, e mesmo que seja aprovado em concurso público, após a condenação e após o cumprimento de pena, já que expliquei isso em plenário, ele não vai poder assumir o cargo após 2 anos, né? Tem uma quarentena. Uma quarentena. Então, há o rigor da lei para esse tipo de crime, mas eu tive a visão, um fundamento, inclusive, Hermes, em uma súmula do Conselho Federal, que o presidente esteve aqui ontem, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e que eu tive a satisfação de votar na concepção dessa súmula, que é a súmula número 9, que ela proíbe exatamente pessoas condenadas a chegarem aos quadros da ordem, mesmo tendo passado no exame de ordem. Agora, é bom que se explique que no Brasil nós não temos pena perpétua, né? Então, estaríamos, se fosse algo ad perpétuum, nós estaríamos contra a própria Constituição. E aí nós fazemos esse lapso temporal de 2 anos, que isso é referendado, inclusive, na questão constitucional, que fica a critério do município. Então, eu tive a preocupação de, antes de distribuir, de apresentar o projeto, fazer uma consulta jurisprudencial perante o STF para saber dessa constitucionalidade. E, graças a Deus, foi aprovada ontem. Apresentei o ano passado, foi um dos primeiros projetos que apresentei enquanto vereador, e creio eu que vai servir de exemplo, né, para que pessoas pensem antes de cometer crimes contra a criança, contra o idoso, crimes contra a mulher principalmente. O senhor tomou todas essas cautelas, mas eu pergunto o seguinte: se tiver uma pessoa condenada só em primeira instância, ainda em fase de recurso, ela pode ser nomeada? Aí, nesse ponto, eu estaria ferindo a própria Constituição. Ele tem que estar transitado em julgado ou ter feito uma composição, tá? Após isso é que a lei começa a reprimenda nesse sentido. Mesmo que haja flagrante? Mesmo que haja flagrante, porque o direito de defesa, olha, como advogado eu posso falar de um flagrante armado, né? Então o cidadão vai ter o direito de se defender e mostrar que aquele flagrante foi fruto de uma árvore contaminada, né? Então nós não podemos de forma nenhuma pensar assim. Então eu tive essa preocupação também após o trânsito julgado e cumprimento efetivo da sentença. Bom, o senhor, claro, é advogado, já foi inclusive presidente da OAB, sabe que tem algumas pessoas que são nomeadas e depois começam a aparecer denúncias de que essa pessoa teria algum, vamos dizer assim, algum empecilho judicial, né, tal. Nesses casos, no caso da aprovação da sua lei, ela retroage para verificar a nomeação de quem já está ocupando cargos públicos? Olha, a lei não pode retroagir para prejudicar. Certo. Então ela será, se Deus quiser, a partir da sanção do prefeito Cícero Lucena. Queria eu, né, porque pessoas que são condenadas nesse tipo de crime,
elas não podem, devem refletir pelo crime que cometeram. Esse é a filosofia de uma pena, é que a pessoa possa refletir para não mais cometer aquele tipo de delito. E nós fazemos isso para que as pessoas se sintam inibidos de bater numa mulher, matar uma mulher, tratar mal ou prejudicar uma criança, um idoso, o tráfico de drogas, são crimes que nós não podemos aceitar dentro de uma sociedade de forma alguma. Que há uma punição severa na lei, mas nós precisamos dar um maior embate. E eu creio que João Pessoa, nesse aspecto, sendo logicamente sancionada pelo prefeito, vai trazer uma referência, talvez até a nível nacional. A gente vê aí que quando a gente fala em ficha suja, a gente está se referindo à lei da improbidade, Exato, condenação pela lei da improbidade. O senhor foi mais longe, né? Abrangeu aí uma série de condenações de crimes, dos crimes hediondos e tal. Isso não abre uma brecha para questionamento da constitucionalidade desse projeto, não? Olha, a questão, é isso que eu tive a preocupação, se eu fui pegar, e no meu arrazoado, na minha justificativa perante o plenário e perante a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente, eu justifiquei com uma jurisprudência do STF, se ele já se debruçou em caso análogo em São Paulo, né? Então, não com a extensão que nós demos aqui na cidade de João Pessoa, era mais diminuto. Mas essa extensão eu fiz com base exatamente nessa jurisprudência e junto a essa jurisprudência no STF. Se querem, logicamente, cabe a qualquer um tentar a inconstitucionalidade, né? a quem seja legítimo para a propositura de uma ação dessa demanda. O Ministério Público que não vai fazer, partido político que entenda dessa forma, mas eu tenho a plena convicção que é uma matéria plenamente constitucional e não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Cícero Lucena irá sancionar. Aí, quando o Adão fala em constitucionalidade, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele está falando que a Suprema Corte, que é o STF, né, já julgou casos parecidos e idênticos que considerou a matéria dentro do que dita a Constituição Federal. Eu peço desculpas ao telespectador e a justificativa, porque eu estou tratando aqui também com um advogado que é Hermes, né? E esqueci de falar esses pormenores para as pessoas que nos veem. Não, mas não tem problema. Detalhes, é que a gente deixa bem explicadinho, né? Para que todo mundo possa entender exatamente do que trata. Exatamente. Né? Como o termo jurídico, a letra fria da lei. Exatamente. Não mas eu tive essas preocupações. Eu não sou um vereador de apresentar 30, 40, 50 projetos por mês. Eu sou mais recatado nesse aspecto e eu faço um filtro muito grande para apresentar. Qualidade ao invés de quantidade. Nada contra quem apresenta quantidade. Nada contra de forma nenhuma, é um direito aos colegas apresentarem, quem apresenta seus projetos tem o seu fundamento, mas eu faço uma seleção e busco sempre atingir um segmento da sociedade ou a sociedade como um plano geral, já que essa decisão de apresentar um projeto como esse, eu creio que atinge a toda a sociedade, para que ela faça a reprimenda a esse tipo de crime que é horripilante. Ok. Vamos fazer aqui uma pausa bem rapidinho, a gente volta nessa segunda parte da entrevista com o Odon Bezerra. E ainda, você vai ver, o Tribunal de Justiça escolhe hoje um novo desembargador. E Mestre Fulber é nomeado vice-presidente da FUNESC. A gente volta em seguida.